Começar o estudo, 2 de julho de 2017, encontro 37. Nós estávamos falando sobre o livro A Linguagem dos Sentimentos, fizemos uma introdução do livro, depois falamos sobre raiva, na semana passada nós falamos sobre ansiedade, e agora nós vamos falar sobre a mágoa e a perda, que é o capítulo 2 do livro. Já falamos de vários capítulos à frente do livro e agora nós vamos para um capítulo que pode ser entendido como capítulo base por ser o segundo, né? O primeiro capítulo que o autor trabalha de algum sentimento específico. E mais uma vez ele inicia definindo o que se entende por mágoa e perda. Na verdade, ele entende os dois, de certa forma, como sinônimos, né? E por que sinônimos? Porque fala, as pessoas se sentem magoadas quando elas perdem alguma coisa. É interessante, eu vou fazer essa distinção ao longo de toda a apresentação. Inicialmente, a pessoa sente mágoa, mas nem sempre a pessoa sente somente a mágoa quando perde alguma coisa, que é o caso da raiva. A reação da perda pode ser um sentimento de raiva, mas a perda em si, só a perda, causa uma mágoa. E ele fala, e quanto mais importante é a perda, aquilo que você perde é mais importante para você, mais profunda a mágoa. E acontece com várias pessoas que elas não têm consciência de quanto é importante aquilo que ela perdeu. Que só no momento que ela perde é que ela percebe que era importante. E nesse sentido ele fala por que a mágoa é um sentimento importante para a pessoa. Porque a partir o seu sentimento de mágoa, ele é um sinal para você da sua capacidade de formar vínculos com as pessoas, né? Se você tem vínculos, você é sujeito a se sentir magoado quando perde alguma coisa relacionada a esses vínculos. Faz uma pontuação interessante, fala que, assim como nós falamos de defesas na ansiedade, né? Falamos muito das defesas que as pessoas criam para lidar com a ansiedade, na própria semana passada que nós falamos, a defesa da ansiedade muitas vezes é uma defesa para evitar uma perda, né? Uhum. E aqui ele fala das defesas especificamente da perda. E quando ele diz que o que a pessoa procura proteger quando monta uma defesa emocional? Ela procura proteger a própria vulnerabilidade dessa perda, né? A possibilidade de perder. E ele ressalta, todo ser humano é vulnerável. Todo está sujeito à perda. Mesmo porque, se você disser que você nunca se magoa, ele aponta que é o mesmo que você dizer que você não se importa com nada, né? Que você não investe emocionalmente no mundo. Sua relação com o mundo é superficial. Por isso você não se importa perder as coisas. E geralmente esses laços superficiais eles apontam um medo específico. Medo de se aproximar das pessoas, medo de ser abandonado, medo de ser traído, medo de ser rejeitado. Ok, as pessoas adotam defesas e adotam máscaras. Mas aqui eles pontuam uma coisa que ele pontua também na ansiedade, né? Que ele fala que quando você procura se defender num aspecto, você não consegue se defender só para um aspecto. Isso afeta a sua vida toda. Aqui, quando ele fala da mágoa, ele fala, realmente, não tem defesa seletiva. Porque a mesma defesa que você procura bloquear a vivência da dor e a vivência da mágoa, ela vai bloquear também a experiência da alegria e a experiência do prazer. Você não consegue fazer com que a sua defesa seja seletiva só para a dor. Ele funciona para os sentimentos
digamos, os sentimentos mais defensivos, mas também para os sentimentos de abertura, aqueles sentimentos considerados positivos, como a alegria. Ele diz que a pessoa que é muito defensiva, ela tende a viver num mundo cinza. Ele fala mesmo, ele usa essa expressão do mundo cinzento, o mundo ameno. Um mundo que não tem muita variedade, que não é muito excitante, é um mundo mais ou menos. Não tem nem picos, não tem nem emoções de prazer e alegria, e nem vales, nem sentimentos de dor e mágoa. Sem emoções. Sem emoções. Chato, né? Anestesiado, monótono. E aí, o que ele fala? Qual seria o caminho para uma vivência completa? É a abertura, ser aberto. Permitir a você mesmo ser vulnerável. Que nesse sentido você vai ser mais capaz de sentir a mágoa, sentir a dor, mas também vai ser mais capaz de sentir as alegrias e os prazeres. Então ele defende a abertura para os dois sentidos, né? Se você anestesiar, você anestesia os dois. Você vive nesse mundo monótono. Então, ele defende que as pessoas sejam mais abertas. E ele ressalta que todo ser humano, quando ele é criança, ele começa vulnerável. As crianças, por natureza, elas são abertas, dependentes da proteção dos outros, mas abertas à experiência. E que à medida que o ser humano vai crescendo, né, a maioria dos adultos vai se fechando, vai se protegendo e vai criando suas defesas. Então, na verdade, a natureza, ele aponta a natureza, que é quando você nasce e vive a infância, é de abertura e depois é que vai se fechando. Mas a pessoa se fecha por um estímulo externo, né? Sim, se fecha por um estímulo externo. Tá. E aí ele fala, como não se fechar? Aceitando suas imperfeições e a sua vulnerabilidade. Assumindo que você não é perfeito, assim como ninguém é perfeito. Você pode ver, ninguém é perfeito e você também não é. Aceitar isso e aceitar suas limitações. E a sua vulnerabilidade, que é o termo que ele usa bastante, ele fala muito de vulnerabilidade. Outros problemas das defesas. Ele fala, ignorar a mágoa, fingir que a mágoa não existe, é um processo que consome muita energia. Assim como eu falei em outros capítulos, que as defesas consomem energia. Ignorar a mágoa, que também é uma defesa, também consome muita energia. E o resultado disso é que não resolve o problema. Assim como não resolvia o problema da ansiedade, que não resolvia o problema da raiva, se você ignorar, a mágoa também acontece a mesma dinâmica. Você não resolve e isso pode estourar lá na frente de uma forma maior. Você pode ter que lidar com uma mágoa aumentada no seu futuro. Isso pode resultar em somatização desses sentimentos. A pessoa adoece fisicamente a partir dessa mágoa acumulada. E também a pessoa acaba se afastando da sua essência natural, do seu verdadeiro eu. Ele diz que as defesas fazem com que você caminhe para onde as defesas te apontarem. Você assume papéis que não são a sua essência real. Você pode assumir um papel de mais forte, um papel de guerreiro, um papel de briguento, que não é exatamente a sua natureza. E ele fecha esse pensamento com uma provocação. Ele fala assim, o que pode haver de tão terrível na verdade? Que é essa ideia de ser aberto e encarar a verdade. Então ele faz essa provocação. O que seria tão terrível de enfrentar se você assumir a sua realidade? Tudo. Tudo é terrível. Ele deixa essa provocação.
E em seguida ele faz uma pontuação interessante sobre alguns tipos de defesa. Ele fala as defesas tradicionais das máscaras. Ele fala, algumas pessoas elas se defendem de uma forma diferente. Que, por exemplo, elas se colocam inferiorizadas, elas se subvalorizam e se rebaixam, assim, se colocam como incapazes, como as coisas sempre muito difíceis para elas, que elas não sabem como lidar. Ele pontua. É interessante observar que esse também é uma defesa. Essa também seria uma máscara que a pessoa assume frente às perdas, frente às mágoas que ela encara. E o objetivo que ela procura com essa máscara é o mesmo que outras máscaras, que ignorar as mágoas. Né? Se você se colocar como o coitadinho. É a da vitimização? Situação. Vitimização. Tá. E ele fala, e o resultado dessa postura é o mesmo de ignorar. Você pode também somatizar no longo prazo, você não resolve o seu problema, você não resolve os seus sentimentos, você não encerra o ciclo da mágoa. O mesmo processo que acontece quando você ignora é o mesmo quando você se vitimiza. E ele dá um passo adiante, fala, e algumas pessoas usam essa vitimização como uma estratégia de manipulação das pessoas que estão à sua volta. Né? Então, algumas pessoas elas se usam disso para controlar os outros. E ele emenda. Se você se lida com uma pessoa assim, sentir que a pessoa está tentando te manipular, o que fazer? Ele fala, olha, eu vou fazer essa pontuação, que na verdade ele fala de raiva para frente, mas ele fala basicamente fazer a mesma coisa que nós tratamos. Enfrentar a pessoa diretamente, expor a ela que você percebe que ela está tentando te controlar, está tentando te manipular, e expor o seu sentimento quanto a isso, se for raiva, se for mágoa, enfim, confrontar. Ele dá, para quem não acompanha os outros capítulos, sempre os capítulos eles têm recomendações práticas de como lidar com esses sentimentos, como lidar com as situações que esses sentimentos te colocam em vários momentos. E seguindo essa linha das dicas práticas, das recomendações, ele aponta o que fazer quando se sentir magoado. Né? Que ele sempre coloca, assim como ele colocou na ansiedade, colocou na raiva, ele coloca aqui também. O que você pode fazer quando você percebe que está magoado. Lembrando que esse caso, ele trata de quando a mágoa vem sozinha, porque como falamos na raiva, às vezes quando você se sente magoado, quando você sente a perda de algo, a sua reação é sentir raiva. E aí raiva é o outro processo também de expor a raiva, de colocar para fora. Mas nesse caso, quando ele fala de mágoa, ele está falando só da mágoa. Você, com essa perda, você apenas se sentiu magoado. E o caminho, na verdade, é o mesmo, né? É de expor a mágoa, procurar se reconhecer magoado, colocar isso para fora e se permitir sofrer, né? Não renegar o sofrimento que a mágoa está causando naquele momento. Não. Então, se permitir sofrer, né? Permitir cumprir o ciclo que o sentimento leva até se dissipar. Né? Lembrando que ele tem a ideia de que os sentimentos eles têm um ciclo que eles cumprem, eles vêm, tem uma onda, e se você lida adequadamente, eles se dissipam e encerram o seu ciclo e você está pronto para viver outra experiência. E ele fala que se você não se permitir sofrer, o próprio sentimento da mágoa contamina as suas outras relações. Né? A pessoa tende a desconfiar das relações, desconfiar da intenção das pessoas que estão à sua volta. A pessoa magoada, se ela não lida bem com essa mágoa, ela pode desconfiar que as outras pessoas têm intenções
ruins contra ela, tem intenções de magoá-la, né? Então, nesse sentido, fala que se você não se permite sofrer, não encerra esse ciclo, isso contamina os outros, as relações pessoais a partir daquele sentimento. E faz uma observação que é muito importante, que eu considero muito importante. Ele fala que além de nós expormos nossas mágoas, também é saudável permitir que as outras pessoas exponham as suas mágoas em relação a nós. Porque a mágoa não é um sentimento exclusivo nosso, todos têm. E dentro de uma relação é natural que não só nós nos estejamos magoados, mas os outros também estejam. E às vezes a origem da mágoa é até algo que a gente tenha causado, né? A gente é o causador original da mágoa para a pessoa que na mágoa que a gente está sentindo agora, na verdade, é uma reação daquela pessoa a algo que a gente fez. Então, de certa forma, ele tenta fazer colocando em pratos limpos. Fala, olha, procure expor a mágoa, mas também aceite a mágoa da outra pessoa. Né? Permita que ele apresente como ele se sente também. Afinal de contas, nós todos somos humanos e isso faz parte da nossa humanidade. Uhum. Lembrando que esse processo de expor a mágoa a um agente causador, ele é importante para cumprir esse ciclo que eu falei dos sentimentos, de dissipar o sentimento. Né? É importante até para o nosso reequilíbrio, nosso próprio reequilíbrio. E lembrando, nessa confrontação de mágoas, né, de você expor e também receber, e falar, olha, realmente a resposta do outro é imprevisível. E que a pessoa efetivamente pode não receber bem. Ele coloca, olha, esteja preparado para o imprevisível. É uma situação que pode ser enriquecedora, mas não é garantido que a pessoa vai responder expondo a mágoa, ou a sua mágoa pode motivar uma exposição de raiva contra você. Isso é possível. Mas ele coloca que para a sua saúde emocional é importante que você exponha, que você enfrente, ainda que a resposta não seja satisfatória, não seja pacífica. Pelo menos com o seu sentimento você lidou. O sentimento do outro é o outro que vai ter que lidar, de certa forma. Então ele coloca pensando no eu. O que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer para lidar. Eu preciso expor. E sempre que você perceber que está magoado, ele pontua mais uma vez a autoobservação, como ele pontua em todo o livro. E aí ele faz aquela pergunta que você, Miriam, fez na semana passada. O que foi que eu perdi? Agora sim perdi. Porque essa ansiedade não tinha perdido ainda. Então era um medo de perder. Aí ele pergunta, o que foi que eu perdi? Depois de responder, ele coloca a segunda pergunta, né, o segundo grau disso. Eu sabia que isso que eu perdi era importante para mim, a ponto de eu estar sentindo essa mágoa? E faz uma terceira pergunta ainda. E se eu não sabia, por que eu não sabia que era importante para mim? Ele faz um ciclo de autoanálise para você entender a sua perda. E por que ele faz esse ciclo? Ele aponta não ter a consciência do que é importante para você revela uma vulnerabilidade sua que está exposta. Que você está exposto a ser magoado.
sem Então saber. a pergunta seria assim: isso era importante para mim? Se eu não sabia, porque eu não tive a percepção disso. Isso. Tá. E não tendo a percepção significa que, de Aham. certa forma, Passou você era algo que você não protegeu, que você não cuidou. concretiza, né? E você não cuidou para que não tivesse essa perda. É algo, por exemplo, se fosse uma relação, se fosse uma amizade, seria uma amizade não cultivada, que quando você perde, você percebe que era importante. Tá. Por isso que fala que é uma vulnerabilidade exposta. Ele faz o caminho da autoanálise que ele faz é esse. Mas aí você pode se perguntar, ou perguntar ao autor, né, o David Westcott. Mas nem toda perda ela é substituível ou ela é reparável. E ele menciona isso realmente. Algumas perdas elas não têm como não ter reparação. E nesse caso, o que fazer? Nesse caso, realmente, um caminho de aceitação. E é interessante, porque ele não fala explicitamente com esse termo, ele não fala nas fases do luto. Mas ele fala o caminho dizendo que não, no começo é um processo que você tem que lidar, que geralmente a pessoa passa pela negação, depois passa pela revolta, depois passa por uma negociação, até passar pela aceitação e superação. Então ele não fala em fases do luto com esse termo, mas ele descreve exatamente aquilo que ficou conhecido na literatura como as 5 fases do luto. Né? Ou seja, as perdas que não tem como reparar, como substituir, você vai passar por um processo que é um processo de luto. Só um pouquinho, então é negação, revolta, as 5 fases. Barganha ou negociação. Negação, revolta. Negociação, também chamado como barganha. Uhum. Aceitação, superação. E também nessa linha de se observar, ele sugere, assim como nós falamos na ansiedade, na semana passada eu usei a mão. Ele fala que é interessante você procurar os sinais físicos e os padrões que acontecem quando você experimenta a mágoa. E exatamente como eu falei aí num exercício que eu usei para a ansiedade na semana passada, a ideia é de você, a partir do sentimento ou a partir da sensação, descobrir um sentimento, mas você pode fazer em qualquer sentido, a partir ou da sensação física ou a partir do próprio sentimento, quando você reconhece o sentimento. Que você identificar 5 elementos, sendo um desses elementos o próprio sentimento. Identificar a sensação que esses sentimentos, como esse sentimento se manifesta no seu corpo, se a mágoa se é um desânimo, se é uma tristeza, se é algum sentimento físico propriamente dito, os pensamentos que você tem quando você está magoado, as tendências de ação que você faz quando você está magoado, se você se fecha, se você se tranca no quarto, se você sai correndo, vai correr no parque, você chora. Se bem que chorar é mais expressão, né? E também a expressão, como você coloca esse sentimento para fora. Ou se você não coloca, você internaliza. Que é um guia
exatamente essa de reconhecer os sinais e os padrões de que o seu corpo, que o seu organismo sinaliza para você que você está passando por uma mágoa, se você está enfrentando uma mágoa, e que pode ser utilizado para qualquer sentimento, né? Ter esses 4 padrões que estão associados a quando o sentimento é experimentado por você. E sobre fontes de mágoa, especificamente, ele fala que um padrão de ação, que é geralmente uma fonte causadora de mágoas, são as expectativas. E ele fala que quanto mais uma pessoa espera e projeta em uma relação ou outra pessoa, em alguma coisa, né? Quanto mais ela cria expectativas para si em relação àquilo, mais é possível se frustrar e mais se sentir magoado, né? Ele fala que viver com grandes expectativas é uma rota para a mágoa. E por que ele diz isso? Fala assim, por que esperar que as pessoas vivam a partir das suas vontades e não a partir da própria experiência delas, acaba sendo um desrespeito. E as pessoas, quanto mais honestas em relação a si mesmo forem, mas elas vão viver de acordo com a experiência delas, com os valores delas, e não em relação às suas vontades, que são as expectativas criadas. Aí fica tudo, começa a misturar tudo, né? Porque entra a expectativa com a ansiedade, com... Sim. Vai dando um nó, assim. Não. Mas, por outro lado, na medida em que você... Eu tô só cobrando aqui. Na medida em que você tolhe as suas expectativas, você não está se fechando e está vivendo naquele mundo cinzento. Não só a expectativa em relação ao outro, mas em relação só a um evento natural. A minha expectativa é que vai acontecer tal coisa. Não estou só... Porque aqui ele está falando das pessoas. Na medida em que, não vou nem pensar que isso pode acontecer, senão eu vou ficar magoada, então não vou nem viver essa experiência, entendeu? Você não pode acabar se colocando naquele mundo cinzento e não viver as coisas. É interessante o pontuado, não sei se é isso que você está querendo colocar, quando ele fala de expectativas, ele não fala de ambições, ele fala de expectativas... de certa forma, de viver um futuro antecipadamente, de certa forma. Ele tem uma ideia muito presente ao longo do livro de você viver exatamente o presente. Então, a expectativa, de certa forma, ela tem uma projeção. Você hoje já está meio que se preparando para o que vai acontecer, se aconteceu ou não. Você está querendo que aquilo aconteça no futuro. Exatamente. A gente falou disso a semana passada. Sim. É ansiedade. Você viver uma coisa no futuro. Pois é, que até a gente citou a aula da Irmã Dufour, né? Que essa coisa de você não estabelecer o sofrimento por antecipação, né? Porque, sabe, vai meio que misturando tudo, né? No fundo é uma coisa só, né? No fundo eu quero a gente perceber que está falando uma coisa só. Está falando sempre da mesma coisa mesmo. Então eu acho que a ideia do cinza é que ele não está pontuando ambições, planos Tenho expectativa de passar no vestibular, então, na verdade, não é expectativa, é uma ambição que eu vou correr atrás. Sim. Expectativa de que o outro responda da maneira como você acha que ele deve responder. Exatamente. Expectativa, na verdade... A gente não controla. Eu acho que nesse caso, a expectativa seria assim, tem o plano de passar no vestibular, já tá, sabe, como se já tivesse passado, já tá vivendo o trote, por exemplo, né, da faculdade, já tá vivendo a vida de universitário, mas não chegou lá. Então, às vezes, se não acontecer, se você não acontecer, não o plano de passar no vestibular,
Mas se você não passar naquele ano, se você está vivendo ainda, já pensando no trote, na primeira semana, nas aulas, nos novos amigos, talvez a tua frustração, naquele momento que você não passou naquele ano, é maior do que simplesmente se você estivesse projetando o presente de estudar para passar. É isso que ele coloca como expectativa. Né? Tem essa diferença entre seria uma ambição, um plano e a expectativa dos sentimentos de você viver o futuro antecipadamente ou esperar que a pessoa reaja da forma como você gostaria ou como você queria. E nessa ideia de esperar das pessoas coisas que elas não são ou não têm como fazer, ele aponta que você ter expectativas irrealistas sobre o comportamento das pessoas... Irrealistas. Expectativas impossíveis. Tá. Não ter uma palavra que pareça, né? Expectativas impossíveis, elas podem provocar nessas pessoas uma sensação de que elas estão sendo usadas, né? E que elas não têm o direito de serem elas mesmas, né? E não têm direito a ter sentimentos próprios. Ele fala que isso pode, inclusive, prejudicar o próprio autodesenvolvimento do outro. Mas aí ele está falando da minha relação com o outro. Da sua relação com o outro. Para você é uma fonte de frustração e para o outro pode ser um elemento que dificulta o próprio autodesenvolvimento dela. Quanto mais for a sua influência, a sua relação com essa outra pessoa. É uma influência de um obstáculo ao caminho dela. E a mensagem geral que fica, né? Essa parte das expectativas é a última parte do... Se bem que, assim, o que eu apresentei não é exatamente a ordem exata que ele trabalha o capítulo, mas das partes que eu falei, as expectativas são as últimas mesmo. E a mensagem que ele coloca ao longo do livro é a mensagem da abertura, de você ser uma pessoa aberta à experiência, né? Aberta para a dor e aberta para o prazer. Que isso proporciona uma percepção mais realista do mundo, né? Ele até fala nesse sentido que você tende a se aproximar da realidade quanto mais aberto você for. Muito bom. Muito legal. Isso. Muito louco, né? Eu tô mais sentindo nada. Ouça. Você chegou a ouvir a aula da semana passada? Não. Então volta no blog, que foi muito legal. Porque é legal porque vai complementar bem o que ele trouxe hoje. Foi bem boa mesmo. Muito obrigada. Vamos ver feliz. Sai do cinza. Porque